começar? Obrigada antes de tudo, tá? Obrigada pro Gabriel, que sempre mobiliza todo o time da pediatria. E muito obrigada, Hugo, por ter topado vir falar de um assunto que não é tão fácil, né, às vezes. Eu que agradeço. Eu tava com saudades. Na verdade, eu tô com muitas saudades do Menino Jesus. Eu adoro estar com os residentes e tô sentindo muita falta. Então, para mim é um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Sempre que puder, eu estarei presente aqui para matar saudades. Esse assunto, acho que surgiu porque, como o Gabriel falou, eu sou um entusiasta da anestesia pediátrica, ou da anestesia pediátrica, sim, né, obviamente, mas da anestesia venosa total. E acho que uma das grandes perguntas, um dos grandes questionamentos que surgem quando a gente fala de venosa total é será que ela é o futuro? Assim como a gente vem observando na anestesia de adulto, será que na pediatria isso também vai se tornar uma realidade, que ela vai ser a técnica anestésica mais prevalente? E aí eu trago esse survey aqui que foi feito no Reino Unido e na Irlanda, e ele mostra que ele foi feito uma primeira edição dessa pesquisa em 2008, e na época eles observaram que 26% dos anestesistas, e foi em instituições pediátricas, apenas 26% dos anestesistas faziam anestesia venosa total pelo menos uma vez por mês. E quando esse survey foi repetido em 2017, aí eles já observaram um aumento gigantesco no uso da técnica da anestesia venosa total em pediatria, né? Passando para 54% dos anestesistas que utilizavam a técnica pelo menos uma vez por mês. E olha que interessante, 8% dos anestesistas falaram que utilizavam a anestesia venosa total como técnica padrão. Então a gente começa a observar que realmente a anestesia venosa na pediatria ela vem crescendo e ela talvez seja aí realmente o futuro de uma técnica padrão também na anestesia pediátrica, né? Eu trago como objetivos aqui, como agenda para essa aula, falar um pouco sobre as indicações, sobre os modelos farmacocinéticos, que eu acho que é importante a gente conhecê-los para poder fazer o uso adequado. Qual é o alvo ideal que a gente deve manter nas crianças? Será que é o mesmo dos adultos? Quais são as dificuldades práticas, né, de realizar a técnica da anestesia venosa total na criança? E quando eu não tenho a bomba, né, o que fazer? Será que é possível fazer venosa total mesmo sem a bomba com o modelo farmacocinético de criança? Tem um outro ponto que eu não coloquei aqui, que eu quero complementar no final, que eu vou falar um pouco sobre o uso de adjuvantes também. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Apesar de ter em um slide uma foto de uma bomba de infusão, mas eu não sou patrocinado por ninguém. E antes de começar sobre as indicações, eu sei que não é o objetivo dessa apresentação, mas eu queria dar uma revisada em alguns conceitos básicos da anestesia venosa total, né? A começar por esse modelo tricompartimental, que todo mundo já conhece, né? Mas só para relembrar. A gente tem um compartimento central, que é o compartimento, é o leito vascular, é onde a gente vai injetar o fármaco. A gente tem, que é o V1, a gente tem o compartimento V2, que é considerado um compartimento rápido, ou seja, são aqueles tecidos que são mais ricamente vascularizados, músculos, vísceras. E a gente tem um terceiro compartimento, que é considerado um compartimento lento, que é os tecidos menos vascularizados, né? O tecido adiposo, o tecido ósseo. E a gente tem também o sítio efetor, que é onde a gente quer que o fármaco chegue, né? Que é o cérebro. E tem o clearance aí para metabolizar tudo isso, para metabolizar e eliminar. Então, quando a gente utiliza um fármaco e a gente injeta ele no leito vascular, aqui no compartimento V1, existe toda uma dinâmica aí entre todos esses tecidos, né, até equilibrar essa concentração e ela chegar no sítio efetor, na concentração alvo que a gente quer. Tem que passar na seta. Esse gráfico aqui, ele mostra mais ou menos a dinâmica da concentração plasmática e da concentração no sítio efetor. Então, a gente tem aqui em vermelhinho a concentração plasmática
E em verde é a concentração que está no cérebro, né? Que está no sítio efetor. Então, observe que a gente precisa, primeiro, de um pico alto da concentração plasmática, e a concentração do sítio efetor, ela nunca vai chegar, nunca vai se igualar à concentração que está no plasma, né? Mas ela vai subindo mais lentamente do que a concentração do plasma até ela se equilibrar. Aqui nesse momento de 5 minutos, o anestesista resolveu subir o alvo para 6, né? E aí, o que que a bomba faz? Ela faz uma injeção rápida de anestésico para aumentar a concentração plasmática até um pico aqui de 10, mais ou menos. E aí, depois, lentamente, essa concentração plasmática vai caindo até se equilibrar e chegar na concentração que a gente quer de 6 e entre em equilíbrio com o cérebro. Então, é mais ou menos essa a dinâmica. Isso, esse aqui é só para exemplificar mais uma vez como que acontece, de uma maneira mais dinâmica, né? Um videozinho. Então, a gente injeta o fármaco no leito vascular, aqui no compartimento V1. E aí observa que, inicialmente, você tem um aumento da concentração plasmática bem mais rápida no leito vascular, depois esse fármaco ele vai se redistribuindo pelos tecidos até entrar em equilíbrio, né? E esse compartimentozinho aqui do meio, que é o mais escurinho, aqui no meio do leito vascular, representa o sítio efetor. E observe que a concentração do sítio efetor ela nunca vai chegar igual à concentração do plasma, tá? Então, hoje em dia, o que a gente tem nas bombas de infusão, a gente tem alguns modelos que eles seguiam apenas pela concentração plasmática, e esses modelos eles não são tão fidedignos, porque eles vão estar fazendo uma leitura só da concentração que está no leito vascular, mas a gente já tem alguns modelos que eles tentam calcular a concentração no sítio efetor, que é isso que importa para a gente, né? Como que eles fazem? Tá, e existem diversos fatores que influenciam nessa dinâmica aí, né? Então, o débito cardíaco, o fluxo cerebral, alguns fatores relacionados ao próprio fármaco, né? A lipossolubilidade, o grau de ionização. E mais para o despertar, a gente tem o grau de redistribuição e a metabolização desses fármacos. Então, tudo isso aí vai influenciar nessa dinâmica, tá? Então, esses modelos farmacocinéticos que tentam calcular a concentração do fármaco no sítio efetor, eles se baseiam nesse conceito aqui, desse Ke0, né, que é essa constante de equilíbrio entre o compartimento vascular e o sítio efetor, e o cérebro, tá? Quanto maior essa constante, mais rápido acontece esse equilíbrio, certo? Então, eu trago esse gráfico aqui para exemplificar mais ou menos como que é essa dinâmica do Ke0. Então, aqui ele utiliza o mesmo modelo farmacocinético, o modelo de Marsh, e ele colocou nesse modelo um Ke0 de 0,26 inicialmente, que é essa linha mais grossa, e aí observe que a gente observa um pico plasmático bem alto do Propofol, né? E com esse mesmo modelo farmacocinético, mas agora com o Ke0 de 1,2, então ele chegou na bomba e falou, não, o Ke0 nesse indivíduo é mais alto, né? A constante de equilíbrio ali com o cérebro é mais rápida. Então a bomba não vai injetar tanto Propofol assim, vai fazer um pico plasmático muito menor aqui, em torno da metade, para poder depois entrar em equilíbrio, tá? Então a bomba, ela Só um entende que golinho, quando... toma com você. É comigo? Posso continuar, né? Eu acho que é o microfone, tá? Se o microfone tá aberto. Ai, valeu. Então, quando a gente coloca essa informação na bomba de que o K0 é menor, o que acontece, na verdade, é que a gente faz uma injeção mais rápida, um pico plasmático mais rápido do Propofol, para tentar chegar nesse equilíbrio mais rápido possível, para compensar essa constante que é menor. Qual que é o impacto disso na prática? Gente, sou eu que estou riscando isso? Não, né? Qual que é o impacto disso na prática? Se a gente utilizar um modelo farmacocinético que não é adequado naquele indivíduo, então, por exemplo, eu estou fazendo anestesia numa criança de 5 anos, mas eu não tenho a bomba com modelo farmacocinético de criança, aí eu uso uma bomba com modelo farmacocinético de adulto, né? A gente sabe que o Ke0 do adulto ele é muito menor do que o da criança. O Ke0 do adulto, aqui está exemplificando bem, é em torno de 0,2, enquanto que na criança é 1,2. Se eu fizer isso e utilizar um modelo farmacocinético de adulto numa criança, na verdade eu estou fazendo pico plasmático
elevadíssimo nessa criança de maneira desnecessária, né? E aí, com efeitos hemodinâmicos importantes para a criança e desnecessários. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Um outro conceito importante é a meia-vida contexto sensitiva, né, que é a meia-vida de eliminação do fármaco ao longo do tempo, durante uma infusão contínua. Então, a gente observa aqui que o Propofol, que é o fármaco mais utilizado na anestesia venosa total, o hipnótico mais utilizado, ele tem um bom perfil para ser utilizado em infusão contínua, né? À medida que você aumenta o tempo de infusão dele, a meia-vida dele quase que não se altera, e quando a gente observa aqui em infusões mais prolongadas, essa meia-vida se mantém mais ou menos constante, certo? Então, é um fármaco que tem um bom perfil, e por isso que ele se popularizou tanto na venosa total. Tem uns riscos na tela ou é impressão minha? Tem uns riscos, sim. Vermelhos, né? Parecem uns riscos vermelhos aqui. Parece isso Deixa mesmo. eu fazer isso para isso. você melhorar. E aí, quais são as peculiaridades das crianças que vão influenciar em toda essa dinâmica aí dos fármacos, né? Na farmacocinética? A primeira delas é a composição corporal. Então, a gente observa aqui no gráfico da esquerda que os recém-nascidos e as crianças pré-termo, principalmente, o que chama atenção aqui é a quantidade de água, né? Os recém-nascidos e principalmente os pré-termos, eles têm uma quantidade de água que chega aqui, ó, até 80%. E isso vai impactar diretamente no volume de distribuição. Então, se o indivíduo ele tem muita água no corpo, a gente entende que o volume de distribuição nesse indivíduo vai ser muito maior, quando comparado com o adulto. E uma outra característica é a quantidade de proteínas, né? Tanto as proteínas totais quanto a albumina, ela é muito mais reduzida nos neonatos e principalmente nos neonatos prematuros. Isso vai fazer com que a fração livre do fármaco ela seja maior, né? Do que nos adultos. Outras características importantes, o fluxo sanguíneo cerebral é maior, então por isso que a gente observa que o KE0 é maior, né, entra em equilíbrio mais rápido com o cérebro. O maior volume de distribuição, né, como a gente já imaginava, pela quantidade de água que é aumentada. Mas apesar disso, então a gente precisa de doses maiores, né, porque o volume de distribuição é maior, mas a meia-vida de eliminação ela também é maior. Então, na venosa total, o que a gente espera é que a criança, ao final da infusão, ela demore um pouco mais para despertar do que no adulto. Isso é esperado. O clearance ele é elevado. Existe uma imaturidade hepática, né? Que essa imaturidade hepática ela não evolui de maneira linear, né? Então, tem fases da vida do bebê que ele tem até uma metabolização hepática exacerbada, maior do que no adulto, depois essa metabolização cai e depois ela se aproxima de novo a taxa parecida com a do adulto. Então, a evolução da maturidade hepática ela não acontece de maneira linear. Existe uma imaturidade da barreira hematocefálica, isso contribui também para esse KE0 ser maior na criança, certo? E por isso eles chegam num rápido equilíbrio sangue-cérebro, tá? Essa tabelinha aqui é do Coté, eu gosto muito dela porque, de uma maneira geral, assim, ela traz um panorama de como que acontece a farmacocinética nas crianças comparando com o adulto. Então, a gente observa aqui que as crianças, tanto nessa faixa etária de 1 a 3 anos, quanto as maiorzinhas de 3 a 11 anos, elas têm um volume de distribuição muito grande, né? Muito maior do que no adulto. Mas na primeira faixa etária, nas crianças menores, o clearance ele é muito mais elevado, certo? Então, isso vai fazer com que a meia-vida de eliminação seja até mais baixa do que a do adulto, tá? Na faixa etária de 3 a 11 anos, elas ainda têm um volume de distribuição grande, ou seja, são crianças que precisam de doses maiores de Propofol, mas aqui a gente observa que o clearance ele é muito menor. Então, a gente junta uma dose grande com um clearance menor, a meia-vida de eliminação do fármaco ela é maior do que no do adulto, tá? E é isso que a gente observa na prática. Crianças maiores, elas demoram mais para despertar quando a gente finaliza uma infusão de Propofol. Além disso tudo, além de todas essas peculiaridades
da farmacocinética da criança, existem uma grande variabilidade interindividual na faixa etária pediátrica. Então, a gente observa aqui nessa primeira foto, 2 recém-nascidos de mesma idade, então os dois têm, sei lá, vou chutar 15 dias de vida, mas eu tenho um recém-nascido grande para a idade gestacional e um recém-nascido pequeno para a idade gestacional, né? E aqui a gente tem 2 criancinhas maiores, também da mesma idade, mas a gente tem uma criança obesa e outra criança magrinha. Então, só para a gente entender como é difícil elaborar um modelo farmacocinético que atenda todas essas peculiaridades e todas essas variações interindividuais. Tá, então vamos falar sobre a técnica em si. Quando que a gente pode pensar em indicar anestesia venosa total? As grandes vantagens da anestesia venosa total são aquelas que a gente já conhece, né? Redução de náuseas e vômitos no pós-operatório, menor poluição, e isso é questionável hoje em dia, porque a própria indústria para se fabricar esses fármacos também é uma indústria que polui bastante, né? Mas dentro da sala de cirurgia, a gente tem uma menor poluição. Quando se utiliza potenciais evocados, porque existe uma interferência muito menor na venosa total, nos potenciais evocados, do que quando a gente usa os agentes inalatórios. É uma técnica que independe da ventilação alveolar, e isso é especialmente importante em procedimentos que vão mexer na via aérea. Então, cirurgias de via aérea, cirurgias de tórax, que muitas vezes a gente está com acesso à via aérea limitado, a gente não depender da ventilação para poder entregar o nosso agente hipnótico é uma vantagem. Isso tudo a gente já sabe do adulto. Mas o que chama atenção na criança são esses dois aqui, essas duas vantagens. A redução dos eventos adversos respiratórios. Então, a anestesia venosa total está associada a uma redução importante de eventos adversos respiratórios, principalmente laringoespasmo e broncoespasmo, certo? E a redução da incidência de agitação do despertar, que é outro evento que é muito comum na pediatria, e apesar de não ser um evento de morbidade importante e muito menos de mortalidade, mas é um evento que traz muito desconforto, tanto para a criança quanto para o familiar. E é sempre uma preocupação muito grande para nós, anestesistas. Esse estudo aqui, ele justamente comparou o uso da técnica de anestesia venosa total com a técnica inalatória para avaliar a redução de agitação do despertar. E ele mostra aqui que nas duas tabelas que ele avaliou de agitação, tanto a PAED quanto a FLAC, que é a escala de dor, mas que também influencia na agitação, a gente observa uma redução nas duas escalas quando se utiliza ativa, né? E de uma maneira geral, ele mostra aqui uma incidência de agitação do despertar de 14% quando se utiliza anestesia venosa total, contra 38% da incidência quando se usa inalatório. Então, é uma redução bastante importante, tá? Então, quais são as indicações? Neurocirurgias, qualquer cirurgia que tenha o uso de potenciais evocados, procedimentos em via aérea. Quando a criança tem uma história de náusea e vômito pós-operatório ou uma história familiar importante, a gente sempre tem que lembrar disso, porque criança normalmente, principalmente crianças saudáveis, elas não têm um histórico prévio de cirurgias ou de anestesia, mas a história familiar influencia bastante. Quando a criança tem história prévia de agitação do despertar e quando a gente pensa nos riscos de evento adverso respiratório. Mas de todas essas aí, nenhuma delas é uma indicação formal, tá? A única indicação formal realmente de se utilizar anestesia venosa total é quando a gente tem uma criança suscetível à hipertermia maligna. Nesse caso, não tem jeito, né? A gente não tem opção, a gente vai ter que utilizar anestesia venosa total. E quando eu penso em não indicar, né, a anestesia venosa total, quais são as desvantagens dela? A nossa habilidade, né? Nós, habitualmente, na anestesia pediátrica, nós temos muito mais habilidade em usar o agente inalatório, então não é uma técnica que a gente está habituado a utilizar, mas isso exige treinamento. A maior meia-vida de eliminação, talvez isso seja uma desvantagem, as crianças demoram mais para acordar. A gente não tem um monitor de concentração plasmática, então a gente não sabe ali online, durante a cirurgia, quanto que está a concentração do Propofol no plasma, como acontece com a anestesia inalatória, né? Que o analisador de gases ele serve como monitor de, entre aspas, concentração plasmática do agente inalatório ali online o tempo inteiro. E
a dificuldade que a gente tem com os monitores de profundidade anestésica, né? A gente sabe que os monitores de profundidade anestésica, eles foram elaborados para o adulto, eles foram validados para o adulto, e o uso ele foi transposto para a pediatria, e a gente tem uma série de dificuldades. Não estou dizendo que não é para a gente utilizar, muito pelo contrário. Quando a gente usa a venosa total, o ideal é sim que a gente monitorize a profundidade anestésica, mas existe uma série de limitações desses monitores na pediatria. Mas eu acho que as duas principais desvantagens são essas aqui. A necessidade de acesso venoso prévio, que isso na pediatria e principalmente na nossa cultura aqui latina, é uma coisa que é uma preocupação das mães e das crianças. A gente não gosta de ver as crianças sofrendo, então funcionar um acesso venoso antes na criança com ela acordada é uma situação muitas vezes de estresse muito grande para essa criança e para o familiar. E, ainda na nossa realidade aqui no Brasil, a necessidade de bombas de fusão com modelo farmacocinético pediátrico, que isso, infelizmente, ainda não é uma realidade em todos os serviços, né? Quando que a gente contraindica? Crianças com doenças mitocondriais e crianças com deficiência de acetilcoenzima A desidrogenase de cadeia média, né? Nessas duas situações, existe uma metabolização do propofol alterada e isso pode propiciar com mais facilidade a síndrome da infusão do propofol. A síndrome da infusão do propofol é um evento extremamente raro, graças a Deus. Acontece com mais frequência em infusões muito, muito prolongadas, então é mais, por exemplo, em UTI, quando se utiliza Propofol em infusão contínua por muitas horas, aí sim a gente tem o risco de síndrome de infusão do Propofol, mas nessas duas situações aqui, doenças mitocondriais e a deficiência da acetilcoenzima A, a gente pode evoluir com síndrome de infusão do Propofol mesmo com infusões mais curtas, tá? Ok. E aí, qual modelo farmacocinético eu devo utilizar? Existem diversos, inúmeros modelos farmacocinéticos pediátricos, tá? É que a gente só conhece esses dois primeiros aqui, mas existem todos esses aqui que eu citei. Em bombas de infusão disponíveis comercialmente, a gente tem esses quatro, sendo que no Brasil a gente só tem o Cataria e o Pedifuso. Eu não tenho certeza se o modelo de Eleveld já chegou no Brasil. Talvez um de vocês possa me dizer. Eu sei que existia uma bomba de infusão que estava para entrar no Brasil, que tem o modelo de Eleveld. A última vez que eu soube, estava em processo de registro na Anvisa, mas eu não sei se já saiu. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esses quatro aqui, que são os principais, tá? Os outros, eles existem, mas eles são utilizados mais para pesquisa. Porque eu fui lá, fiquei esperando, ele nem saiu. Então, eu vou tentar trazer aqui um panorama Pessoal, Então, abre o de microfone aí. como foram criados esses modelos. Por enquanto, não. Márcia, Qualquer coisa, opa, seu microfone, por favor. Obrigado. Mal. Então, eu vou tentar trazer aqui um panorama sobre esses quatro modelos farmacocinéticos principais, de como que eles foram criados, só para a gente entender como que é o processo de criação de um modelo farmacocinético desse, né? E como que ele funciona. Então, o modelo de Cataria, que foi o primeiro lá que foi criado na década de 90, em 1994, Cataria, ele pegou 53 crianças, asa 1 e asa 2, de idade de 3 a 11 anos. Então, aqui de cara, a gente já observa que o estudo de validação desse modelo, o estudo de criação desse modelo, foi um estudo muito pequeno, né? Veja, um N de 53 crianças. Então, o cara foi lá, pegou 53 crianças, testou e criou o modelo farmacocinético que a gente usa até hoje. Qual foi o método dele? As crianças elas não tinham pré-medicação. Em algumas crianças foi realizado bloqueio caudal, em outras não. Então aí a gente já observa uma outra falha do estudo, né? Porque não existia uma padronização da técnica. Em algumas crianças ele fazia um bolos de propofol e depois, vê só, uma manutenção com alotano. Então não foi nem uma anestesia venosa total pura, em quase metade aí dos 53 dele, né? Um terço dos quase metade dos pacientes que ele avaliou. As amostras eram venosas, que são amostras menos fidedignas, então o que ele fazia? Ele fazia uma infusão contínua de propofol nessas crianças, ele ia coletando amostras venosas,
para dosar a concentração plasmática de Propofol e ver como que o Propofol se comportava ao longo daquela infusão. Era assim que eram feitos os estudos. Ele usou 3 abordagens de parâmetros farmacocinéticos e o objetivo dele era avaliar se essas variáveis aqui, idade, peso, altura, área de superfície corpórea e sexo, se tudo isso aqui influenciava no comportamento do Propofol ao longo do tempo, naquela infusão que ele fez. Qual que é o resultado que ele chegou? Que, de fato, o peso era o fator mais importante de todos. A idade influenciava para o ajuste apenas de V2, mas não para o ajuste do volume de distribuição como um todo, né, de V1, e que, de maneira geral, haviam necessidades 50% a 100% maiores do que nos adultos, né? Então, para a gente conseguir o mesmo nível de concentração plasmática que a gente imaginava dos adultos, a gente precisava de doses 50% até 100% maiores. E aí ele criou um modelo farmacocinético baseado no modelo de Marsh, que ele considerava um volume de distribuição 2 vezes maior do que no adulto, e assim ele criou o modelo de Katara. O modelo de Short, eu trago ele aqui, apesar da gente não ter disponível no Brasil, porque tem muitos estudos que falam dele. Foi um estudo que foi feito com crianças chinesas, e aí a gente tem uma população muito específica, né, com características farmacogenéticas muito específicas, né, e muitas vezes muito diferentes da nossa população. Crianças saudáveis de 4 a 10 anos. Foi um estudo de fase 1 e fase 2, então, na primeira fase, ele usou o modelo de macho pediátrico, as amostras foram venosas, ele deixou para fazer o bloqueio no final da cirurgia, justamente para não interferir na concentração plasmática de Propofol, porque o que acontece? Quando a gente faz um bloqueio no início, a gente sabe que uma criança com uma boa analgesia, ela vai consumir menos Propofol durante a cirurgia, né? Então, ele deixou para fazer o bloqueio no final. Então, parece que é um estudo muito bem montado, né? Mas veja, a amostra é muito pequena também, 10 crianças na primeira fase, 20 crianças na segunda fase. Mas, incrivelmente, ele chegou nos resultados de erro e de precisão, e aqui são índices que se utilizam para avaliar o desempenho do modelo farmacocinético. O ideal é que esses índices estejam abaixo de 25%. Ele chegou em índices de precisão e de erro muito bons, já no estudo de primeira fase. E aí, com esses resultados, ele fez ajustes, né, nos parâmetros de infusão do Propofol, e ele chegou a resultado final de índice de precisão muito bons. Tá? E aí, em 2003, Absalom criou o modelo de pé difuso, né? Também fez um estudo de fase 1 e fase 2. Ele avaliou em 29 crianças, e aqui a grande falha desse estudo é porque ele avaliou apenas em crianças asa 2 e asa 3, eram crianças cardiopatas, e a gente sabe que criança cardiopata, muitas delas, por terem chantes intracardíacos, isso altera totalmente a concentração plasmática do Propofol, né? Mas, para compensar isso, ele colheu amostras arteriais, né, que teoricamente são mais fidedignas. Ele chegou a um resultado muito bom aqui de índice de erro de precisão, fez ajustes nos volumes e nas constantes e melhorou ainda mais esses índices. Então, parece que foi, na época que foi publicado o estudo de pé difuso, ele era uma promessa de que ele tinha índice de erro de precisão muito baixo, ou seja, aquilo que o modelo farmacocinético calculava para injetar na criança era muito próximo do real, do que era coletado ali nas amostras de sangue, do que tinha na concentração plasmática realmente daquelas crianças. Então, eu trago esse panorama aí só para a gente entender que são estudos cheios de falhas, né? Mas que não é fácil você montar um modelo farmacocinético, porque são muitas variáveis. Então, só para a gente comparar aqui, o modelo de pé difuso e o de Katara, que são os que a gente mais utiliza e os que a gente tem disponível nas bombas de infusão aqui no Brasil. O pé difuso tem vantagens, porque no estudo dele foi feito com amostras arteriais, chegou a índice de erro de precisão muito bons, mas eu acho que a grande falha dele é porque foi utilizado apenas em crianças cardiopatas, né? E o número de amostras sanguíneas também foi bem menor. Todos eles são baseados apenas em parâmetros clínicos, tá, pessoal? Então, durante a anestesia, eles se baseavam apenas
se a criança estava se movendo ou não, e aí aumentava a infusão do Propofol. Então, não existia monitorização de nível de consciência, de BIS, nem de eletroencefalograma, nada disso. O Kataria fez um estudo com crianças saudáveis, escolheu mais amostras, mas as amostras eram venosas, e os resultados dele não foi tão bom quanto o resultado do pé difuso. De maneira prática, o que a gente tem que lembrar o pé difuso ele foi criado para crianças de 1 a 15 anos, e o Kataria para crianças mais velhas, né, a partir de 3 anos de idade, de 3 a 11 anos. Então, só aí já nos dá uma amostra de qual modelo farmacocinético a gente deve utilizar, porque se for criança abaixo de 3 anos de idade, de cara a gente tem que utilizar o pé difuso, não tem opção, né? Só para ilustrar aqui que somente em 2004, um estudo publicado por Munhoz, ele conseguiu calcular o KE0 para as crianças, né? Então ele comparou 25 adultos e 25 crianças utilizando o mesmo modelo farmacocinético, e aí ele tentou calcular o KE0, e ele chegou num valor de KE0 de Schneider, de Kataria e de pé difuso, né, para os 3 modelos. Foram cálculos bem simples aqui, como a gente pode observar. Ele chegou nesses valores aqui de KE0, para o Kataria 0,41, para o pé difuso 0,91. Agora, mais recentemente, em 2018, o Eleveld, na verdade, esse modelo já foi criado já há alguns anos, mas esse artigo aqui é o artigo de validação do estudo, sugeriu um modelo alométrico. O que seria um modelo alométrico? É um modelo que considera todas essas variáveis aqui, peso, idade pós-conceptual, altura, sexo, IMC, mas não de maneira linear, de maneira não linear, né? Então, teoricamente, é um modelo bem mais preciso e um modelo amplo, que a promessa dele é que pode ser utilizado em todas as faixas etárias, né? Desde neonatos até idosos, incluindo obesos, né? A gente ainda não tem testes prospectivos desse modelo na pediatria, mas talvez seja uma promessa aí para o futuro, para a gente acabar com essa gama de modelos farmacocinéticos que deixa a gente confuso, né, sobre qual utilizar. E aí, qual que seria o melhor modelo? Então, existem diversos estudos na literatura comparando a performance desses modelos nas crianças, né? Esse aqui é um dos estudos, eu trouxe, acho que os 2 principais. Foi um estudo conduzido pelo próprio Absalom, em 2011. Ele comparou em 41 crianças saudáveis, de idade desde 3 meses até 26 meses, crianças pequenas. Ele testou 8 modelos farmacocinéticos. E o que ele objetivava, para um modelo farmacocinético ser considerado bom, né, de boa performance, ele tinha que ter um índice de erro menor do que 20 e um índice de precisão menor do que 30%. Qual foi o resultado que ele chegou? De todos esses modelos aqui que ele avaliou, todos esses que estão marcados em verde tiveram boas performances, né? Aqueles índices abaixo de 20 e 30%, que era o que ele queria. Apenas o modelo de Marsh e o de Murat não tiveram boa performance. De longe, o modelo de Short ganhou aqui em performance. Então, aquele modelo farmacocinético que foi criado para crianças chinesas, por incrível que pareça, e não só nesse estudo, tá? Diversos outros estudos que avaliam performance de modelo farmacocinético, o modelo de Short ele sempre ganha como melhor performance. Mas, infelizmente, a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, ele disponível nas bombas de difusão. Dos que a gente tem nas bombas de difusão aqui no Brasil, o pé difuso e o Kataria, o pé difuso teve uma performance melhor do que o de Kataria, como a gente já imaginava, né? Parece que a Absalom fez um trabalho muito melhor, assim, né? Mais avançado. Mas a grande pergunta fica, porque todos esses estudos que avaliam a performance desses modelos são estudos feitos com infusão muito curta de Propofol, são cirurgias de 1 a 2 horas. Então, esses autores aqui questionaram, será que numa infusão mais longa, uma cirurgia mais longa com a infusão de Propofol, será que a performance vai ser similar a esses estudos anteriores? Eles testaram aqui em 21 crianças saudáveis também, testaram 11 modelos farmacocinéticos,
objetivando também esses índices de erro e precisão abaixo de 20% e 30%. E aí, o que eles encontraram de resultado? Todos esses aqui tiveram boa performance, tá? Mas o de short, de novo, ganhou em primeiro lugar, como melhor performance, mas quando a gente compara aqui o pé difuso e o Kataria, aqui o Kataria teve uma performance melhor do que o pé difuso, tá? Então, talvez o pé difuso ele tenha uma melhor performance para cirurgias mais curtas, mas talvez para cirurgias mais longas, é o que esse estudo sugere, o Kataria ele tem uma performance melhor. E aí, qual seria o alvo ideal para a gente manter nessas crianças? Um resumo bem rápido, se a gente objetiva uma sedação, um alvo de 2 a 3 microgramas por ml, tá? No sítio efetor, e para uma anestesia geral de 3 a 6 microgramas por ml. Lembrando que, quando a gente está naquela fase de indução, se a gente vai fazer a indução pela bomba de infusão, lógico, quando você está com o modelo farmacocinético, ele já calcula isso automático, mas a gente objetiva na indução concentrações acima de 5 e 6, e depois uma manutenção de 3, tá? O que interfere nisso daqui? Diversos fatores, né? A gente nunca faz anestesia só com Propofol. Então, o tipo de cirurgia, o estímulo cirúrgico que a criança está sendo submetida, a nossa técnica anestésica associada, eu associei um bloqueio de neuroeixo ou um bloqueio periférico, estou com uma boa analgesia, isso talvez consuma menos Propofol. Quando eu não estou com uma boa analgesia, talvez eu tenha um consumo maior de Propofol. Crianças obesas, crianças não saudáveis, cardiopatas, neonatos, tudo isso são situações que podem interferir nessas concentrações aqui. Então, em neonatos, por exemplo, a gente costuma utilizar concentrações muito menores do que 2 e 3, porque eles têm uma sensibilidade muito maior aos agentes anestésicos, né? Você imagina que os neonatos, a barreira hematoencefálica deles ainda é muito imatura, então o fármaco chega no cérebro muito rápido, tá? Os cardiopatas, eles são mais sensíveis do ponto de vista hemodinâmico, eles têm um shunt intracardíaco que faz toda uma mistura de sangue, então tudo isso altera, tá? Mas de uma maneira geral, para crianças saudáveis, é mais ou menos isso aqui. E aí, quais são as dificuldades práticas que a gente tem, né? A primeira delas é punção do acesso venoso. Eu sempre falo que os desafios, na verdade, eles devem ser vistos como oportunidades de melhoria, né? Será que existe uma técnica melhor da gente funcionar um acesso venoso na criança sem criar um trauma nela, né? Hoje em dia existem diversas técnicas de distração, existem profissões que se especializam nisso, né? Em como abordar a criança. Hoje em dia a gente fala muito da profissão, do profissional do child life, né? Que são profissionais que trabalham em instituições hospitalares e que são voltados ao atendimento de crianças, e o trabalho deles é transformar a experiência da criança dentro do hospital numa experiência mais agradável. Não, então, existem diversas técnicas de você distrair a criança, utilizar um joguinho, fazer um teatrinho enquanto você vai funcionar o acesso venoso para tornar aquela experiência não tão traumática, porque, de fato, assim, a punção do acesso venoso não é uma coisa muito dolorosa, né? Para nós adultos, é muito tranquilo de fazer. A questão da criança é que a gente tem que entrar no mundo delas para que a gente consiga esse tipo de procedimento de maneira mais colaborativa. E um outro desafio é isso aqui, né? Esse cenário, que é o cenário da anestesia venosa total. A gente precisa de uma série de bombas de infusão, diferente de quando a gente faz anestesia inalatória, que normalmente a gente só é muito mais prático, né? A gente liga o gás que está ali já acoplado no aparelho de anestesia. Mas também isso aqui é uma quebra de cultura, né? Da gente se prontificar a montar as bombas de difusão quando a gente achar que tem indicação, quando vai ser benéfico para o paciente, para poder fazer a anestesia venosa total. Mas eu acho que a maior limitação nossa é quando a gente não tem a bomba de difusão com o modelo farmacocinético pediátrico, né? Que isso é uma realidade até em hospitais de ponta aqui no Brasil, né? Eu não quero falar nome, mas pô, tem um hospital de ponta aqui em São Paulo que não tem bomba com modelo farmacocinético pediátrico, tá? Toda vez que eu vou lá eu reclamo, mas não tem jeito. Então essa é a realidade aqui no Brasil. Então, existe uma opção de fazer venose total mesmo sem a bomba com modelo farmacocinético? Existem duas opções de a gente fazer venosa total, né? Existe o esquema manual, é que a gente não lembra que ele existe,
Existe a infusão alvo controlada, que é aquela que a gente está acostumado. A infusão alvo controlada é quando a gente usa a bomba, com esses modelos farmacocinéticos todos que eu já citei anteriormente. Essa bomba ela tem um software com as informações, né, com os cálculos desse modelo farmacocinético, e esse software vai calcular a infusão do Propofol ao longo do tempo, de acordo com o peso e a idade do paciente. Se eu não tenho isso, eu posso fazer um esquema manual. McFarlane, em 1999, ele fez um estudo que ele avaliou a concentração, o uso do esquema do adulto, que era um esquema 10-8-6, ou seja, começava com 10 miligramas quilo hora, depois eu não lembro de qual, mas depois de 15 ou 20 minutos reduzia para 8, e depois reduzia para 6 e mantinha durante a cirurgia. E ele testou esse esquema nas crianças, e aí o que ele encontrou foi que a concentração plasmática que ele atingia com essas infusões, com o esquema 10-8-6, não chegava nem na metade da concentração plasmática que precisava para manter a criança dormindo, né? Uma concentração plasmática de 2. Espera um pouquinho, vamos ver se vai melhorar. Só pedir para deixar aqui na sala, tá? Parcimônia, Então, o cara é particular. o que ele sugeriu é que a concentração, que a infusão do Propofol nas crianças deveria ser o dobro do que essa sugerida para o modelo do esquema manual do adulto. Tá? Então, que esse esquema 10-8-6 não servia para as crianças. E aí ele montou um esquema que foi validado para crianças acima de 3 anos, que é esse dessa tabela aqui de cima. Então, como que acontece? Nos primeiros 15 minutos de infusão, a gente começa com 15 miligramas por quilo hora. Depois, nos próximos 15 minutos, a gente reduz para 13. Depois, durante 30 minutos, de 30 a 60 minutos de infusão, a gente reduz para 11 e assim por diante, até chegar em 9 miligramas por quilo hora, que é o que a gente mantém durante todo o procedimento. É claro que isso daqui não é tão matemático assim, porque, mais uma vez, a gente não faz anestesia só com Propofol, né? A gente usa adjuvantes, a gente usa bloqueio, e tudo isso pode alterar a necessidade de Propofol. Mas da mesma maneira que se altera quando a gente usa um modelo farmacocinético, que a gente seta lá, a gente imagina que vai ficar em 3 ou 4, mas às vezes a gente precisa de muito menos, ou às vezes a gente precisa mais, aqui da mesma maneira, né? Cabe a gente ir tateando. Então isso aqui é um guia, tá? Então a gente começa com 15 e vai reduzindo para 13, mas pode ser que com 15 eu observe um bis muito baixo ou parâmetros clínicos alterados, hemodinâmicos, e a gente precisa reduzir isso. Mas funciona como um guia, tá? E mais tarde, Esteu propôs um outro esquema que foi validado para crianças abaixo de 3 anos de idade, que é um esquema bem mais complexo, né? E varia de acordo com a faixa etária, e a variação também de infusão, ela altera bastante, né? Aqui, praticamente, a gente tem que ter um anestesista só cuidando da bomba de infusão do Propofol para poder fazer isso. Mas só para mostrar que é possível fazer, tá? E mesmo que a gente não faça de maneira tão fidedigna aqui, então tá, eu não consigo ir baixando de 10 em 10 minutos, mas se eu começar com a infusão de 20, depois reduzir para 10 e depois reduzir para 5 e manter, a gente já vai estar muito próximo disso aqui, né? Esse estudo aqui, ele compara, e aí a pergunta que fica é, será que esse esquema manual ele é seguro, né? Esse esquema aqui, esse estudo aqui, ele tentou comparar justamente o esquema manual com o esquema alvo controlado, né? Ele avaliou em 74 crianças saudáveis de 1 a 12 anos. E o objetivo dele era avaliar o valor de bis durante a anestesia, quando se utilizava o modelo de pé difuso ou o modelo de McFarlane manual, o tempo de permanência dos pacientes entre o bis, que ficava com o bis entre 40 e 60, que era o alvo dele, né? E aí o que ele observou? Que tanto no esquema manual quanto no esquema TCI, o tempo para extubação depois da infusão, objetivando esse alvo aqui de bis entre 40 e 60, foi muito parecido, não teve diferença significativa. E a infusão média do Propofol também foi muito parecida, tá? Então, mostrando que as duas técnicas, elas parecem ser muito similares. E o que os autores concluem é que se a bomba de infusão com o modelo do TCI não estiver disponível, a infusão manual, desde que guiada pelo bis, ela é uma boa alternativa, tá? Então, fica esse adendo. A gente precisa monitorizar. Eu falo bis aí, mas monitorização da profundidade anestésica, né?
Isso aqui é um outro estudo para comparar o modelo de TCI com o modelo manual. Ele avaliou em 63 crianças saudáveis também, o BIS antes e durante a anestesia. Ele começou a monitorizar já antes da indução. Ele dividiu os pacientes em 4 grupos, né? Num grupo, ele utilizou só o esquema manual, mas sem monitorizar o paciente. No outro grupo, ele utilizou o esquema manual, mas com o monitor do BIS. No outro grupo, ele utilizou o modelo farmacocinético de Kataria com o BIS, e no outro grupo, ele utilizou o modelo de adulto com o BIS também. E o que ele observou? Que o tempo de permanência dos pacientes entre um BIS de 45 e 55 foi muito similar em todos esses grupos aqui de baixo, exceto no grupo do esquema manual sem monitorização. Então, mostrando que não importa qual esquema que você está utilizando, se é o esquema manual, se é o Kataria, ou até mesmo o modelo de adulto, desde que você esteja monitorizando, o tempo de permanência desses pacientes num plano anestésico adequado é muito similar. Então, só chamando a atenção aí, mais uma vez, a importância da gente monitorizar, tá? Independente da técnica que utilize. Só para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre o uso de adjuvantes, né? A gente fala muito do Propofol quando fala em Tiva, mas porque ele é o fármaco realmente mais utilizado, mas a gente nunca faz anestesia só com Propofol, né? Eu queria só trazer alguns alertas aqui. O primeiro deles em relação à clonidina. É um fármaco, é um excelente adjuvante, né? A gente sabe que ele tem vários benefícios de redução de agitação do despertar, de controle da dor, mas esses autores aqui eles chamam a atenção para alguns grupos de pacientes, né? Os pacientes mais enfermos, mais doentes, talvez eles sejam mais sensíveis à clonidina, e aqueles efeitos hemodinâmicos que na criança saudável a gente não observa tanto, nessas crianças doentes, talvez esses efeitos hemodinâmicos sejam mais exacerbados. Então ele chama a atenção aqui para crianças com insuficiência hepática, com insuficiência renal, crianças hemodinamicamente instáveis, né, com sangramento ativo, os cardiopatas e as crianças pequenas. Nesse grupo de pacientes aqui, a clonidina ela pode ter efeitos hemodinâmicos importantes e a gente precisa sempre ficar de olho, tá? Então, o que ele conclui é que nós somos incapazes de fornecer recomendações baseadas em evidências para esses grupos de pacientes, tá? E o que chama atenção é crianças menores de 1 ano de idade, crianças asa 3 ou mais, e lembrar das crianças prematuras, que essas crianças elas podem evoluir com apneia, e a clonidina, apesar de não ser um fármaco associado à apneia nas crianças maiores e crianças saudáveis, mas nas crianças prematuras ela pode precipitar uma apneia, então fica aqui o alerta. O outro alerta que eu queria trazer é em relação ao sulfato de magnésio. É um fármaco que vem sendo amplamente utilizado e eu acho que é um uso muito transposto do adulto para a pediatria, né? E a gente observa muitas vezes na literatura alguns estudos como esses aqui, né? O sulfato de magnésio na pediatria, o superadjuvante, né? Aqui, esse outro aqui é uma meta-análise sobre o uso de sulfato de magnésio como benefício de reduzir a incidência de agitação do despertar, né? Mas eu acho que esse tipo de estudo ele chama muito os olhos, né, para a gente, enche muito os nossos olhos para a gente utilizar esse fármaco, mas a gente precisa fazer uma análise muito minuciosa desse tipo de estudo, né? Essa meta-análise aqui, por exemplo, ela mostra uma redução importante da agitação do despertar quando se utiliza o sulfato de magnésio, né, nessa meta-análise aqui, mas não foi o objetivo desse estudo aqui avaliar eventos adversos e efeitos colaterais. Então, ele só avaliou realmente o efeito benéfico da redução da ansiedade. E aí, na mesma publicação que saiu essa meta-análise aqui do sulfato de magnésio, o Dr. Rajev publicou um editorial chamando atenção para isso, né? Que o sulfato de magnésio na pediatria, ele talvez tenha consequências que são raras, mas que podem ser desastrosas, porque os efeitos colaterais deles são muito graves, né? Então, a gente observa que, a depender da concentração plasmática do magnésio, né, quando ela está em torno de 3 a 4 miligramas por decilitro, ela pode provocar náusea, vômito, letargia, hipotensão. Quando ela está acima de 4, ela pode provocar depressão respiratória e coma.
Então, na criança, que são mais sensíveis aos fármacos de maneira geral, né, lembrar que a barreira hematocefálica da criança ela ainda é imatura, os efeitos colaterais desse fármaco aqui, de todos os outros, eles podem ser mais exacerbados na criança. Então, o Dr. Rajev chama atenção aí para esses pontos importantes e para a necessidade de monitorizar esses pacientes. Então, o que ele sugere é que, uma vez que você optou por utilizar o sulfato de magnésio, você obrigatoriamente tem que monitorizar esse paciente. E não só monitorizar de maneira clínica, uma avaliação clínica no pós-operatório, como monitorizar também, no intraoperatório e no pós-operatório, a concentração plasmática de magnésio, tá? Então, de cara aí com esse tipo de recomendação, a gente já observa que o uso do sulfato de magnésio não faz o menor sentido, por exemplo, para cirurgias ambulatoriais, né? Porque são para pacientes que a gente vai dar uma alta para casa pouco tempo depois, tá? Então, eu queria deixar esse alerta aí. Então, gente, para finalizar, a gente observa diversos benefícios da técnica de anestesia venosa total. Na pediatria, o que chama mais atenção é a redução dos eventos adversos respiratórios e a redução da agitação do despertar. Então, pacientes que têm muitos comemorativos, muitos fatores de risco para evoluir com evento adverso respiratório, e a gente identificou isso na avaliação pré-anestésica, por que não abrir mão de uma técnica venosa total nesse paciente, né? Existe uma única indicação formal, que é a hipertermia maligna, né? Das contraindicações, lembrar das doenças mitocondriais e da deficiência da acetilcoenzima A de cadeia média. Qual modelo utilizar? Talvez o pé difuso ele tenha uma performance melhor em procedimentos mais curtos, talvez o Cataria tenha uma performance melhor em procedimentos mais longos, mas independente do modelo farmacocinético que você utilizar, ou mesmo da infusão manual, o mais importante de tudo é você monitorizar, né? Você ficar de olho tanto nos parâmetros clínicos, quando fazer a monitorização da profundidade anestésica. E lembrar aqui dos adjuvantes, que a gente tem que ter cuidado com o uso indiscriminado em alguns grupos de populações, principalmente as crianças mais enfermas, né, as 2, 3 ou mais, e nas crianças muito pequenas, tá? Era isso. Eu agradeço mais uma vez. E acho que a gente podia abrir agora para discussão, né, Gabriel? Hugo, animal, mais uma vez, que aulão. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi ótimo, ótimo. Nossos slides estão muito intuitivos. Muito ótimo. Muito bom, muito bom. Está sensacional. Excelente. Pessoal, Obrigado. esse... Como é que eu não sei como posso chamar? Eu posso falar uma empresa de ensino, uma iniciativa de ensino? O Conexão A gente AT? chama... não chega nem a ser uma empresa. É um canal de ensino, vai. Um canal de ensino, boa. E eles publicam muitas coisas muito legais no Instagram. E volta e meia tem uns cursos online muito bons. Então, entrem aí, cara. Eu tinha até separado o link Isso, fica o convite aí. para vocês entrarem. Obrigado mais uma vez. Ó, já tem perguntas aqui no chat, ó. Já tem O pergunta. Ricardo perguntou... Oi? Tem uma pergunta aqui. E a cetamina? A É. cetamina tem um perfil muito melhor do que os outros adjuvantes, assim. O uso da cetamina mudou muito, né, ao longo dos anos, historicamente. A cetamina surgiu como um fármaco que veio com a promessa de ser um fármaco completo, né, porque faz hipnose, faz analgesia e faz tudo, mas aí começou a observar muitos efeitos colaterais, né? Nistagmo, delírio, náusea e vômito. E aí, com a mudança da fórmula da cetamina, né, da molécula, e hoje em dia a gente usa a acetamina, e o Brasil é um dos poucos países que realmente tem disponível, né, a acetamina. A gente mudou totalmente o perfil do uso da cetamina, né? Então, antigamente, se a gente utilizava muito como um agente anestésico mesmo, um agente de indução, hoje a gente usa como um adjuvante. Então, com doses muito menores, com a seletividade melhor da molécula, então a gente tem muito menos efeitos colaterais. Então, com as doses que a gente utiliza hoje para analgesia, 0,2, 0,3 miligramas por quilo, a gente não observa aqueles efeitos colaterais de delírio, de nistagmo.
com essas doses menores. E é um fármaco que tem um perfil de segurança em relação à apneia, por exemplo, muito melhor do que a clonidina. A clonidina eu costumo falar que a clonidina tem um poder sedativo melhor do que analgésico. E a cetamina, ao contrário, ela tem um poder analgésico melhor do que sedativo. A cetamina, ela não seda tanto a criança pequena. Então, eu acho que a cetamina tem um perfil de segurança maior para crianças pequenas do que a clonidina. A doutora Cláudia pode até opinar sobre isso também. Eu ia até comentar, eu estava pensando aqui, Hugo, que, assim, a ketamina, eu sou super fã de duas classes, de dois medicamentos, né, da ketamina e dos alfa-2 adrenérgicos, são os meus queridinhos, que eu acho que são excelentes e são drogas muito versáteis. A ketamina aqui, ela me dá bastante, assim, ela me deixa com o pezinho um pouco atrás, porque na literatura, e isso vale para adulto e para criança, tá? Se a gente vai e ver a descrição, quando nós utilizamos baixas doses para analgesia como adjuvantes, teoricamente a gente não tem impacto na monitorização da profundidade anestésica, mas na vida real é um pouquinho diferente, e a gente Sim. vê alteração na espectrografia e nos valores da monitorização, independente da tecnologia que a gente esteja usando. Então eu fico com um pouquinho de receio, principalmente na população pediátrica, nos modelos onde a monitorização vai ser mais indicada, né? Então, a não ser que seja, assim, essencial, ou quando eu tenho um procedimento um pouquinho mais prolongado, porque a ketamina, ela tem uma outra coisa interessante, né? Quando você faz, você tem um falseamento da leitura da profundidade anestésica, mas isso depois de alguns minutos volta a normalizar. Então, esse efeito ele é transitório também. Então, se você tem um tempo um pouquinho maior, isso não chega a ser um impeditivo ou um grande problema. Mas quando às vezes você está num procedimento muito mais curto, eu acho que tem que tomar um pouquinho de cuidado. E eu sempre brinco que todo monitor e toda técnica tem suas limitações, tem seus probleminhas, né? Basta a gente saber quando utilizar e o que utilizar e as limitações. Isso não vai ser um impedimento para utilizar na minha visão, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? E uma coisa, Hugo, que você falou super bem da questão de nós sermos um dos únicos países que tem a esquetamina, né? De países que têm mais publicação científica, acho que só a Alemanha tem a esquetamina, a maior parte dos países é ketamina racêmica, e aí o cuidado que a gente tem que ter é que a gente muitas vezes vai lá, pega um trabalho americano, vê a dose que foi utilizada, chega aqui e quer fazer a mesma dose. Só que eu estou usando o estereoisômero, que é muito mais potente. Então, se eu usar a mesma dose, eu vou ter, na verdade, um efeito muito mais intenso e os efeitos colaterais também, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente está falando de medicações diferentes. E ninguém escreve ketamina racêmica. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu observo muito isso na UTI pediátrica. As intensivistas, elas costumam usar doses cavalares, né? Mesmo para fazer uma analgesia simples. Porque é isso, elas leem na literatura a dose da cetamina racêmica, né? E uma curiosidade, né, porque tá bastante na moda por conta da psiquiatria, né, das indicações psiquiátricas da esquetamina. Tanto que vocês forem no PubMed, forem lá buscar a esquetamina, vai vir um monte de paper psiquiátrico e um ou outro que utilizou para analgesia, para anestesia no perioperatório. Porque a nomenclatura, inclusive no Brasil, mudou, né? A gente tinha ketamina racêmica, por muito tempo a gente chamou o estereoisômero de destroketamina, e aí por uma questão de registro na Anvisa, justamente por conta da entrada para uso psiquiátrico, houve a necessidade de troca do registro na Anvisa para esquetamina, mas é o mesmo fármaco. É o mesmo. Eu tinha comentado da cetamina, eu nem tinha pensado na infusão contínua, mas você lembrou muito bem, né? Porque ele altera muito a monitorização. Muitas vezes eu uso no final da cirurgia como analgesia, sabe? Uma dose única. Eu gosto bastante de usar ou no final, pensando na analgesia,
ou em cirurgias que eu sei que o estímulo é muito intenso, o estímulo álgico é muito intenso, eu gosto de usar logo no começo, pensando na prevenção da hiperalgesia Sim. por opioide, que é um mecanismo super bem descrito, e a gente vê que acaba diminuindo bastante o consumo de outros analgésicos no intra, nas cirurgias que têm muito estímulo, principalmente ortopédicas, cirurgias realmente mais agressivas. Boa discussão. A Gisela mandou uma pergunta difícil aqui. Eu não vou saber responder, Gisele. Interferiu a possibilidade de doses menores desse grupo específico. Ninguém sabe dizer, é um mistério da humanidade, Gisele. Eu, pelo menos, não sei. Mas, assim, mas eu também acho super interessante. É justamente aquele grupo de crianças chinesas, né? Aquele modelo farmacocinético de short é o que tem melhor performance em todos os estudos. Não sabemos. A pergunta é super interessante, mas difícil pra caramba. A Marcela mandou uma pergunta também interessante, Hugo. E o Boa. comportamento da ketamina com as crianças com transtorno de espectro autista? Então, existem diversas suspeitas de que crianças com TEA, principalmente dependendo do grau do TEA, têm um comportamento diferente nos receptores da cetamina, e eles podem ter uma resposta alterada, podem agitar, podem alucinar com mais facilidade. Eu evito usar em criança com TEA. Até mesmo como medicação pré-anestésica, porque muitas vezes a gente usa muito a cetamina associada ao midazolam em algumas crianças que já vêm muito ao centro cirúrgico, já usou muito midazolam via oral e são refratárias ao midazolam. A mãe às vezes já chega até falando, doutor, faz esse xarope aí, não faz efeito nenhum. A gente associa a cetamina junto com o midazolam, mas na criança com TEA eu tenho muito receio, eu prefiro utilizar o alfa-2. E no intraoperatório da mesma maneira. É aquilo que eu coloquei, que eu sempre penso. Os alfa-2, eles são fármacos que cedam mais. Então, na criança com TEA, que é uma criança agitada, eu quero um fármaco que cede mais. Às vezes a criança nem tem TEA, mas eu observo na avaliação pré-anestésica que ela é uma criança muito agitada, eu prefiro alfa-2. Tem várias situações, por exemplo, na RPA, agitação do despertar, né? Alfa-2 é maravilhoso. Ontem mesmo eu estava com uma criança na RPA que ela estava consciente, orientada, ela conversava com a mãe. Então não era agitação do despertar, mas ela estava, como diz na minha terra, agoniada. Estava agoniada, ela não sabia descrever o que era, ela dizia que era dor, ela disse mal-estar. A gente fez uma dose de clonidina, cara, tirou com a mão, assim. Porque é isso, é um fármaco que ceda, né? Então dá essa sensação de bem-estar. Eu adoro alfa-2 também em algumas situações. A Gisela também perguntou sobre o uso da ketamina em náuseas e vômitos. Ou se você percebe muito isso na sua prática. Não, com essas doses, é isso que a doutora Cláudia falou. Com essas doses, aí tem que prestar atenção, nessas doses que a gente utiliza atualmente, 0,2, 0,3 miligramas por quilo, a gente não observa aumento da incidência de náusea e vômito. A gente precisa de mais trabalho, né? Nós somos o país que fabricou a acetamina e a gente tem tão pouco estudo. Concordo. Quais os procedimentos que vocês utilizam mais venosa total? Aí é uma coisa de prática, né? Na minha prática, eu faço muita neuro e muita cirurgia de via aérea. E muita otorrino de ouvido. Implante coclear, eu acho que tem um benefício muito grande, porque são cirurgias muito nauseantes, né? Então, são as 3 cirurgias que eu mais uso: neuro, via aérea e otorrino de ouvido. Hugo, muito obrigado mais uma vez.
Cara, você é uma inspiração Eu para mim. agradeço. Eu não tenho ideia do impacto que você cria nas pessoas. É impressionante. Você é uma inspiração. Obrigado mesmo. Você chega super atarefado aí e ainda arranjou um tempo para vir falar com a gente. Foi ótimo. Você reuniu amigos antigos. Ó. A Laninha está aqui no grupo. Marielle está aqui no Ana, grupo. cadê ela? Veio, cara. Eu queria ver essas pessoas. É Tava aí mesmo, a Lana tá assistindo. aqui. Eu tava aí assistindo. Você juntou os novos e os antigos. Ah, a Laninha Laninha, apareceu! Oi, pessoal! que saudade. Juntou Foi os novos. excelente, Hugo. Você Ótimo. conseguiu fazer uma revisão, assim, animal para quem está prestando prova, para quem está estudando a fundo. Trouxe aspectos práticos para quem está no dia a dia, anestesiando crianças e tendo dúvidas, né, ali da prática de qual o melhor modelo, pequenas dicas práticas. Nossa, foi excelente. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cláudia. Obrigado mesmo, pessoal. Fico feliz de rever vocês. A gente também. Obrigado, gente, pela participação. Até a próxima. Até a Super próxima. obrigada, pessoal. Todo mundo aí no fim de noite, né? Bom descanso para todo mundo e muito obrigada, Hugo e Gabriel. Obrigado, Obrigado a você. Gabriel. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.